a criação do mundo. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então nós vamos recapitular. Lembra que nós assistimos o filme Gênesis, né? Lá vai contar como que o mundo se formou, como foi a rebelião dos anjos do céu, como eles foram expulsos do céu, queriam ser mais que Deus. E aí, ao chegar na terra, eles foram punidos. Temos aí o Gênesis, a criação, né? Deus criou os céus e a terra, criou o homem, a sua semelhança, criou Adão, criou Eva. No jardim do Éden, eles foram tentados, caíram em tentação, e aí foram punidos. Depois da punição, foram punidos pelas suas próprias mãos. E aí Deus nos ensina, né? Que devemos sempre guardar os mandamentos do Senhor para que nós não pecamos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma recapitulação que nós iniciamos lá no ano passado, que é o princípio de tudo. Espero que não tenham dúvidas. Se tiver dúvida, vocês examinem, para que a próxima etapa, qual é a próxima etapa? A gente vai falar do dilúvio, Noé. Então, para que a gente possa passar para a próxima etapa, a gente tem que entender passo a passo o que aconteceu. Se alguém te perguntar, como formou o mundo? Quantos dias quando se formou o mundo? Deus descansou em qual dia? Ele criou o homem de mais semelhança? Satanás, ele caiu? Satanás, através da serpente, tentou Eva? Todas essas questões a gente tem que dar bem clara na nossa mente, para que a gente não caia em cilada novamente. Então somos sujeitos, assim como Adão e Eva, a cair na cilada do inimigo. Mas você que está firmado na rocha e atento no que está acontecendo à sua volta, ao seu redor, você já vai ficar esperto para não cair nas ciladas. Amém? Vamos lá. Então, no nosso cine gospel, a gente vai ter um mês também do dilúvio, Noé. Então, em Ezequiel 28, do 13 ao 19, vai falar do quê? De um querubim. Esse querubim era o protetor perfeito e habitava no Éden. Por causa da sua beleza, ele se tornou orgulhoso e corrupto, o que levou ele à queda, a ser lançado no chão e ser consumido pelo fogo. Mas quando lemos Gênesis não tem isso. Então, isso aqui foi uma profecia ao qual Deus revelou para Ezequiel, está lá em 28, 13 ao 19, para que nós possamos entender qual foi a origem do bem e do mal. Então, esse querubim, por se achar perfeito, se achar mais que Deus, ele foi punido, e aí, quando ele desceu à terra, ele ficou com tanta raiva de não conseguir alcançar o seu objetivo, que aí ele tomou posse de que iria fazer tudo o que fosse possível para tirar os seres humanos da presença do Senhor. Então Jesus Cristo, quando estava no deserto, orando para o Senhor, ali ele foi tentado pelo inimigo. 40 dias, né? Já estava com fome ali. E se você mesmo, filho do Pai, transforma essa pedra em pão. Então, Satanás tentou ali: olha, te darei, se você me servir, te darei os céus, mostrou os reinos, te darei tudo isso. Mas o que estava por vir, o que era melhor, Jesus sabia que o que estava por vir era melhor do que Satanás prometeu para ele. Então, muitas das vezes, a gente encontrar situações: olha, vai por esse caminho aqui, você vai se dar bem. Olha, é um caminho duvidoso. Nós temos que prestar atenção, que às vezes é uma cilada para te tirar da presença do Senhor, para que você não possa seguir o que Deus planejou para a sua vida. Então, a gente tem que sempre ficar dentro. Às vezes, uma fofoca dali, uma fofoca daqui, um fala mal do outro, e aí você vai fulminando
pessoas se irritam com você, as pessoas desprezam, ficam bravas, é tudo aquilo que o Senhor não quer para as nossas vidas. O Senhor quer paz, quer que você tenha uma vida próspera, quer que você crie os seus filhos, seus netos, quer que você seja uma pessoa íntegra de caráter, quer que você esbanje o amor que Ele deu por você lá na cruz. Quando Jesus derramou o seu sangue precioso, foi para cumprir o propósito que era a salvação da minha e da sua vida lá na cruz. Espero que os irmãos tenham entendido a missão de Jesus foi para nos salvar. Em Isaías, na campanha que nós iniciamos aqui, foi em Isaías 51:2, que fala: o povo estava perdido, o povo estava cativo. E aí ele fala: olha, lembra lá de Sara e Abraão, eles foram retos, mas olha para eles eram só. Abraão era só, não tinha nada, não tinha descendência, não estava ali, mas ele estava na presença do Senhor. O Senhor o escolheu. Muitas vezes a gente se sente só, mas temos que lembrar que maior é o Senhor que está conosco. Maior é aquele ao qual nós oramos, pedimos, e Ele é o nosso amigo fiel, que está para contemplar aquilo que nós almejamos na presença dEle. Então temos sempre que ficar ligados e antenados ao que o Senhor tem para nós. Então, Isaías está no livro profético. Então, lembra que nós estudamos o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, primeiro livro. Depois a gente tem livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos. Então temos os profetas maiores e os profetas menores. Então Isaías é um profeta maior, ao qual ele fez muita profecia, ao qual nós intitulamos Isaías 51, versículo 2, para olhar lá para trás para Sara e Abraão, que eles eram pequeninos, e Deus fez muito na vida deles. Incontáveis bênçãos, gerações e gerações, através de Abraão. Por isso que fala que Abraão é o pai da fé. A fé de Abraão. Se você tiver a fé do tamanho que o grão de mostarda, Deus vai se agradar. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Deus se agrada quando você ouve, quando você come a palavra, quando você exercita a palavra do Senhor. Então vamos lá. Isaías 14:12 ao 15 vai falar o que? Lúcifer, titulado Satanás. A figura do rei da Babilônia é frequentemente associada a Lúcifer, que por ter a mesma arrogância e desejo de se igualar a Deus é expulso dos céus. Então Lúcifer queria ser mais que o Senhor, era um anjo querubim e foi expulso. Essa anotação está em Isaías. A soberba e a arrogância levaram ele à ruína, enquanto a humildade e a submissão a Deus trazem libertação e esperança. Então, não devemos nos achar mais que ninguém, não devemos ter a soberba no nosso coração, porque isso não vai nos levar a nada. Então, a arrogância, você se achar mais que o outro, vai fazer com que o seu coração não fique claro para o Senhor. Então o Senhor quer que você tenha um coração aquilotado, quer que você olhe para o seu irmão como se fosse você. Então por isso que fala, não deseja aquilo para o seu irmão, aquilo que você não deseja para você. Você quer desejar mal para você? Então toda vez que você deseja mal, aquilo acaba voltando para você. Em Coríntios, lá quando a gente lê a passagem de Paulo, para a igreja de Corinto, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a gente tem que sempre se analisar para não sermos julgados como o mundo. Então, toda vez que a gente julga, a gente é julgado. Cada vez que a gente se analisa, vê e se coloca aos pés do Senhor, o Senhor contempla o nosso coração. Então, sempre uma alerta.
para enfatizar a importância da vigilância e da dependência de Deus. Temos que estar sempre vigilantes. Vigilantes ao que o Senhor tem para a nossa vida. Aí lá no final da Bíblia, Apocalipse 12, do 7 ao 9. O que fala lá? Fala da guerra no céu. O capítulo começa com uma batalha entre o arcanjo Miguel e os seus anjos contra o dragão e seus seguidores. Satanás é derrotado, expulso dos céus, sendo lançado para a terra. Então lá a gente vê a guerra no céu que foi e as consequências disso. A perseguição do dragão, irritado por ter sido expulso do céu, o dragão se volta para perseguir a mulher e a sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, lá em Apocalipse fala que a mulher ali foi a que deu a vida a Deus. Então a vida a Jesus dos livros vivos somos nós que carregamos o testemunho de Jesus. Então cada vez que nós estamos firmes na rocha, vai ter sempre alguém para nos tentar atirar da presença do Senhor. Por isso que muitas das vezes você pensa em desistir, está desanimado, e aí vem aquela palavra de conforto, de confronto no seu coração, para que você seja firmado na rocha. Então, por mais que o pessoal, que você tenha aflições, tribulações, momentos em que você pense em cair, lembre-se que sempre tem um Senhor que olha no céu para você. Olha para você, olha para a sua família, olha para o seu trabalho, te abençoa. Como Deus nos deu livre-arbítrio, cabe a nós querermos mais do Senhor todos os dias, buscar mais de Deus todos os dias, consagrar-se mais ao Senhor todos os dias, para que a gente não caia na cidade do inimigo. Gênesis 3, 1 ao 7, fala que a serpente era um ser maravilhoso, mas deixou-se envolver por Satanás ali para tentar a Eva. Então a Eva caiu nessa tentação, e aí como punição ele virou um ser rastejante. Então, por isso que as mulheres têm repulsa à homofóbica, né? Tipo, ser rastejante, que coisa horrenda, né? Disse que era um ser maravilhoso e posto para a sua punição. Satanás entrou com Eva usando a serpente como um veículo para enganar a Eva. Então a Eva caiu: olha, se você comer do fruto, você vai ter os mesmos poderes que Deus, não vai te acontecer
você orar, para você louvar, para você jejuar, para você se consagrar. Tudo parece impossível. Ora, jejua, clame por 7 dias. E aí eles jejuaram, clamaram por 7 dias e a muralha foi o quê? Caiu. Então muitas das vezes a palavra diz que o crente peca por pedir mal, por orar mal e não se consagrar ao Senhor. Não é de qualquer maneira que o Senhor vai agir nas nossas vidas. Então por isso que a gente tem que estar preparado na nossa vida devocional. Todo dia que você acordar, a primeira coisa que você faça é agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos, pelos meus pais. Obrigado, Senhor. E aí você pega a Bíblia e vê qual a mensagem que Deus tem para você. Porque no momento que você for abordado, ou no momento de passar adiante a palavra do Senhor, vai estar guardado no teu coração. E aí, com a devocional, a gente nutre o nosso espírito, porque nós somos espírito, alma e corpo. A gente negligencia muito a nossa alma e temos que sempre nutrir a nossa alma. Por quê? Em Provérbios 18 fala: se a sua alma estiver mal, todo o seu corpo está, o seu corpo se esvairece, vai ficar mal. Mas se sua alma estiver bem, todo o seu corpo vai bem, porque você tem um Deus que te consola, você tem um Deus que te nutre, você tem um Deus que te supre as suas necessidades, é um Deus que te fortalece. Pode ver, os crentes que estão fortalecidos do Senhor, pode vir em prova, vem Senhor, mas tem uma oração, o Senhor é comigo, tudo posso naquele que me fortalece, vai fortalecer minha família, vai me abençoar, vai me levar. Pode ver aquele que está fraco no espírito, não vou orar mais não vou mais para a igreja não, não dá certo, ó dias, ó céu. O crente começa a cair quando ele para de orar, quando ele para de acreditar que tem um Deus maior que vai mudar a sua história. Porque o que? A gente negligencia nosso lado espiritual. Vemos na Bíblia que o chamado do Senhor foi todos aqueles que tiveram o espírito aguçado. Como o espírito aguçado? Como assim? Todos aqueles que se dispuseram a clamar ao Senhor. Se a gente for pegar na Bíblia, Sansão foi consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. Nasceu, o que ele não podia fazer? Cortar o cabelo. E ele nasceu como o primeiro juiz para que os amalequitas todos se rendessem ao Senhor. E aí ele acabou fazendo o que era mal ao Senhor. E ele não fez igual a Ezequiel, né? Ezequiel falou: olha, estou habito no meio do povo que fala mal, fala muito mal. E aí o Senhor desceu o anjo, tocou a brasa na boca dele, e ele falou: e agora quem vai concretizar a minha palavra? Eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui é tudo. Que você fica e fala: ó Senhor, eis-me aqui, que usa como canal de bênção para fazer a sua obra. Ezequiel também, Samuel também: ó, eis-me aqui, Senhor, fala com o teu servo te ouve. Então, quantas das vezes nós pedimos orientação para o Senhor? A gente tem que pedir orientação para que o Senhor fale. Se você não falar, não vai te ouvir. Nosso exemplo é claro. Quando você está com um problema, se você ficar com ele para você e não comunicar ninguém, esse problema vai permanecer com você. Olha,
Pai que nos supre. Por exemplo, todos os animais, aves, peixes, tudo. Quem é que dá para alimentar para ele? Ninguém alimenta eles. Ninguém alimenta os animais. Mas temos que pensar que é Deus que alimenta. Deus que supre. Então, temos que sempre pensar nisso, né? Gênesis 3:12 fala: Adão mente para Deus por medo e vergonha, após comer o fruto proibido, o que leva a tentar se esconder e colocar a culpa em Eva. Ele não apenas desobedeceu, mas também tentou desviar a responsabilidade de si mesmo, culpando a Deus por ter dado a Eva, não agindo como protetor dela, como deveria ter feito. Eu creio que as brigas entre marido e mulher começou aí. Eva comeu o fruto proibido, ofereceu para Adão pegou por livre e espontânea vontade e comeu também, já sabendo que era proibido. E aí, quando Deus questionou ele falou: mas o Senhor, foi culpa do Senhor que colocou essa Eva aqui, que me ofereceu isso. Então a briga é eterna, né? Então o papel dele, qual é o papel de Adão? Ela fala a verdade do Senhor, comi e tal. E Eva fez isso, Deus ia fulminar eles e ia renascer ele novamente. E ela novamente. E ao mentir, exatamente. Por isso que eu falo para você: não existe mentirona. Se a gente mentir, a gente está voltando lá na nossa essência lá de Adão e Eva, né? Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe mentirinha, não existe mentirona. Mas foi só uma mentirinha. Isso é uma sementinha que é plantada por Satanás, que aquela sementinha vai germinando. A última vez, 22, 23, 24. Mas não é só mentira, não. Falou do irmão. Virou o telefone sem fio. E aí depois volta contando você: quer te dar satisfação? Por que você falou de mim? Não tem nada a ver com a sua vida. Aí vai saber que daqui. Briga
Deus e Deus na sua vida só vai vir através do Espírito Santo de Deus. E como é que a gente tem o Espírito Santo de Deus? Buscando a palavra, tendo discernimento da palavra. É Deus abrindo nossos olhos através da palavra. Se você não buscar, se você não orar, se você não ler, se você não interpretar, se você não guardar a palavra no teu coração, se você não exercitar, não tem como. Aí você fala: ó Senhor, estou dando tanta volta na minha vida, por que Senhor está acontecendo isso? É porque tem alguma coisa errada. A partir do momento que você se autoexamina e sabe que tem alguma coisa errada, eu falo com toda certeza, é impossível você viver uma vida errônea, uma vida pecaminosa, uma vida que não é guiada pelo Senhor. Salmo 121 fala: levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem clamado a Ele? Você tem buscado a Ele? Ah, mas talvez você está repetindo tanto, porque a gente tem que clamar, porque a essência é essa. Em Gênesis 3:21 diz o simbolismo. O primeiro sacrifício de um prenúncio de salvação, representado aqui sem derramamento de sangue, não há perdão do pecado, aponta para Jesus como sacrifício final. Ou seja, o pecado de Adão, a porta de Adão, olha, saiu do Éden do paraíso, trancou a porta e jogou a chave fora. Ninguém tem mais direito a entrar no céu. Quando Jesus veio como o segundo Adão, o que ele fez? Através do seu sangue, ele abriu a porta novamente, rasgou o céu. Não precisa mais fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício, quando Deus viu Adão e Eva se vestindo de folhas, ele fez sacrificou um animal para que fosse cobertas as vergonhas que eles tinham. E através desse sacrifício foi aliança. Então, todas as vezes que alguém queria falar com Deus através do sacerdote, teria que sacrificar um animal, um sacrifício de sangue. E para que esse sacrifício fosse cessado, Deus, através do seu Filho, sacrificou o seu único Filho em remissão aos nossos pecados. Ou seja, o pecado que você carregava lá atrás, em Adão e Eva, Deus acabou com isso, através do sacrifício do propósito de vida de salvação para todos nós. Ou seja, então hoje você não precisa sacrificar nenhum animal. A única coisa que você precisa é orar ao Senhor, se consagrar ao Senhor, e você tem uma conexão direta com o Pai. Satanás, sabendo disso, ele vai fazer de tudo nas suas provações, nas suas tribulações, o momento que Deus te deixa no deserto para que você cresça, que todo o desafio que nós temos nas nossas vidas é para que nós cresçamos e estejamos mais próximos do Senhor. Pode ver, todo homem que tem um desafio e passa por aquele desafio, ele nunca esquece. Olha, eu passei fome na minha infância. Toda vez que você lembra daquilo, você fala: eu venci. E Deus me ensinou a valorizar o pão de cada dia da minha mesa hoje. Lá atrás, eu passei por sofrimento de perseguição no meu trabalho, mas eu venci. E hoje eu valorizo os irmãos que trabalham comigo lá no meu serviço. Olha, eu tive uma mãe que fez isso assado. Agora, hoje eu valorizo quem me dá valor, porque eu sei como é o outro lado. Então, às vezes, Deus nos prova de uma certa maneira, para que nós passamos essa prova dando glória com outra visão, porque Ele quer que a gente cresça tanto fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Olha quanto sofrimento a maioria da Bíblia passou. José, olha o exemplo de José. José, ele foi traído por seus irmãos, jogado numa
escravo, passou fome, foi preso, Potifar pegou ele, Deus foi com ele, interpretou sonhos, e ele foi o braço direito de Faraó, depois acolheu todos os seus irmãos, e mesmo assim ele não quis a morte dos irmãos, porque ele sabia que era o propósito do Senhor estar lá, assim como Deus deu a visão para ele. Então muitas das vezes nós estamos naquela prova vermelha, e quando a gente passa por agora, eu entendo, Deus me colocou naquela situação, para que hoje eu chegasse e ver meu irmão naquela mesma situação e falar: ó, meu irmão, eu passei por uma situação assim, porque a fé é o testemunho daquilo que você viveu, e o seu testemunho vai edificar uma vida de uma pessoa que está passando na mesma situação e vai se fortalecer com o seu testemunho. É o testemunho de fé. Então a fé é o testemunho vivo daquilo que você passou. Fala: olha, eu passei a prova, mas passei dando glória, porque Deus me sustentou até aqui, e Deus vai te sustentar também. Eu creio no Deus grande, no Deus forte, aquele qual nos reveste, aquele qual traz ao nosso coração maravilhas. Então perceba a grande graça que o Senhor tem sobre nossas vidas. Perceba quão grande é Deus, né? E aqui nós vemos Gênesis 3:21 que fala, né? A ação humana versus a graça divina. A tentativa de Adão e Eva de se cobrirem com folhas de figueira representa um esforço humano para resolver problemas de si mesmo. Ou seja, eu pequei contra o Senhor e agora eu vou me virar. Não vou falar com o Pai, eu vou me virar sozinho. Ah, não, agora eu vou fazer faculdade, vou fazer tal, mas deixa o Senhor lá, não vou falar com ele. Ah, agora eu vou caminhar com minhas próprias mãos, vou vender tal coisa, mas sempre ser o Senhor. Então, quanto mais você busca a bênção das suas próprias mãos, do seu próprio esforço, sem buscar a Deus, acaba sendo vão. Por isso que o ímpio, que não conhece ao Senhor, ele está fadado ao fracasso. Ele pode até ter momentaneamente coisas que o levem a ter bens e tudo mais, mas são coisas momentâneas. E aqui na palavra fala: a ação de Deus em revesti-lo com pele de animal representa a graça e a salvação que vem através do sacrifício, e não pelas próprias obras humanas. Então Deus fala, Deus sacrificou o animal para que, olha, meu filho, você é dependente do Pai, não faça nada por suas mãos. Aquele que depende do Pai, o Pai apazigua, o Pai dá direção, o Pai dá discernimento, o Pai dá provisão, o Pai te dá um caminho ao qual você necessita e almeja. E o que a gente aprende no capítulo 1 de Gênesis, que podemos aprender sobre a soberania e o poder de Deus, como o único Criador de todas as coisas, que criou o universo com ordem e propósito, e que cada criação era boa. Também podemos aprender sobre a importância de dar um destino ao que Deus nos confia, na natureza do trabalho, como cuidar e preservar a criação de Deus, o que a mal moral não é originado em Deus, pois tudo que Ele criou era bom. Então a gente pode pegar em Gênesis lá, vai falando: Deus criou o céu e a terra, era bom. Deus criou outra coisa, era bom. E tudo que Deus criou, bom. Tudo que Deus criou em nossas vidas é bom. Então todas as circunstâncias ao qual nós passamos é bom. Ah, mas por que é bom? Porque Deus está formando o seu caráter, está forjando de uma forma ao qual nós temos visão daquilo ao qual nós não teríamos imaginação, ao qual nós teríamos vivência para aquilo. Então, Deus nos quer assim,
Ó Deus, minha vida está tão tranquila, está tudo abençoado. Aí quando vem uma prova, você fala assim, pode vir prova. Ah, mas você quer estar pedindo prova? Porque toda vez que Deus tem uma prova, uma barreira para você, Ele quer que você suba mais um degrau. Que não há barreiras que o Senhor não possa curar, salvar, abençoar. A cada vez que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e não caminhamos pelas nossas próprias mãos, temos certeza do poder e da graça de Deus em nossas vidas. Deus faz tudo. Deus, Criador de tudo. Deus, soberano em nossas vidas. Amém? Então é isso. Então, o grande recado de Gênesis, ao qual nós vimos aqui e recapitulamos, é isso. A grande e soberana graça de Deus em nossas vidas. E falando da campanha, Isaías 51, 2, ele fala para a gente olhar para Abraão e Sara, é exatamente isso. Você pode pegar a Bíblia lá e falar assim, e Abraão estava só, mas ele estava só fisicamente, mas o Senhor era com ele, e o Senhor o abençoou, multiplicou e fez maravilha na vida dele, porque o povo estava cativo, não estava lembrando, mas Deus é o provedor de tudo. E o Deus fez o quê? Chamou, abençoou e multiplicou. Então Deus nos chama todas as vezes que nós meditamos na palavra dele. Deus ele nos abençoa toda vez que nós exercitamos, nos comunicamos e propagamos a palavra dele. E a multiplicação, ela vem a partir do momento em que você está preparado. Ah, mas como assim eu estou preparado? Depois daquelas 7 voltas que você está dando ali na muralha, Deus vem com a provisão, Deus vem com a bênção, Deus vem com o discernimento. Mas não podemos sempre pedir para o Senhor, eu quero. Seja segundo a sua graça, Senhor. O meu amanhã pertence a Deus. Isso a gente sabe que amanhã pertence a Deus. Mas você pertence a Deus hoje. O que você fizer hoje, você colhe o fruto amanhã. Todas as bênçãos, o grãozinho que você coloca nos pés do Senhor hoje, Ele vai te frutificar amanhã. Tudo vai depender de como você rega no seu dia a dia. Olha, eu não tenho força para ler, eu não tenho força para meditar na palavra. Esforça-te só um pouquinho. Leia o Gênesis. É uma leitura agradável. E aí você vai entender. Todas as apostilas que nós falamos sobre gratidão, sobre Gênesis,
temos muitos exemplos na Bíblia, e a gente vai ver. A gente começou no passado, no finalzinho, Gênesis, a gente vai andar no Velho Testamento todo. Vocês vão ficar craques, principalmente quando a gente chegar nos livros proféticos. Nossa, que profecia! Sério, até hoje. Nossa, uma profecia que aconteceu tantos anos atrás. Pô, hoje também. Para você não fugir, para você encarar a realidade, para você se consagrar mais, para você buscar ao Senhor cada vez mais. Então, toda vez que a gente busca o Senhor, consagra o Senhor, derrama pelo Senhor, o Senhor tem uma porção para cada um de nós. Então, eu creio que Deus tem um chamado para cada um. E a partir do momento que você trabalha esse chamado, preciso que você pegue, preciso que você. Deus vai falar no teu coração. A partir do momento que você buscar, Deus vai falar. E aí, quando você menos perceber, você já está falando com o Senhor. Aí você pode falar assim, nossa, mas quanta coisa tem na Bíblia, mas você lembra de tudo, eu nem lembro de parte, fico nervosa, tremendo, minha voz não sai. Mas é um exercício diário. Isso fala para vocês, é um exercício diário. Eu não sei orar. Eu não. Todo dia você ora, pede para a sua família, pede para a sua casa, pede para a igreja, pede para os irmãos, aí o Senhor vai te dando palavras. E aí você conhece uma história aqui em Gênesis, conhece a história lá no Novo Testamento, conhece a história de Paulo, conhece a história de Noé, conhece a história. E aí o Senhor vai fazendo na sua cabeça, montando aquele quebra-cabeça. E quando você menos esperar, você está fluindo mais de Deus. Você está tendo uma palavra de ânimo, você está tendo uma palavra de consolo, e aquilo vai te fortificando para que você busque mais o Senhor, se fortaleça mais do Senhor, e você exale mais de Deus. E aí, pode vir prova, pode vir guerra, pode vir tribulação, pode vir onda, pode vir muralha, mas aqueles que estão nos pés do Senhor, certamente vencerão todas as batalhas, todas as guerras. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? A campanha que nós fizemos, o que você absorveu, Bruna, da campanha que nós fizemos agora, os 3 dias? O que Deus tocou no seu coração? O que você entendeu da campanha? Exatamente. A campanha é para que você guarde a palavra do seu coração e você exercite ela o ano todo. Olha o exemplo. Tem o exemplo das virgens. Sabe a passagem das virgens, né? Olha. O que adianta as chamas se você não tiver o azeite? Jesus, ao entrar em Jerusalém, estava no morrinho, se achou o máximo. Todo mundo jogando os ramos, as roupas, passando por isso, se achando o máximo. Mas quem estava ali? Jesus. Escuta, deixa eu perguntar. No segundo dia da campanha, na unção, Sim. por que o óleo caiu quente na minha mão? Porque quando a gente busca do Senhor, quando a gente se entrega de alma, entrega a nossa vida ao Senhor, o Senhor vai agir de uma forma diferente. O Senhor, Ele age de uma forma diferente. Olha, quando eu fui ungido, senti tal
alguma coisa, sentiu uma chama, é sinal que o Senhor quer que você busque mais, para que Ele opere em você. Mas aí você tem que exercer o seu chamado, orar mais, buscar mais, investir mais. A Bruna falou: ah, mas eu estava fraca. A palavra fala: você está a um passo de cair. Mas a partir do momento que você deixa de orar, você cai, você se desvia. E para você voltar, você leva todo mundo que está com você. Ah, não, tá aí, também não vou. Ah, não, também não vou. E aí, quando você se der conta, no momento de tribulação, no momento que eu acabei de falar aqui, ó, no momento de perseguição, você não vai saber agir. Eu vou falar com quem? Vou pedir ajuda para quem? O homem? Não, você tem que pedir ajuda para Deus. O nosso lado espiritual é tão forte que ele vai carregando o nosso ser. E é isso mesmo, Bruno. A gente tem que sempre buscar o primeiro amor. Por que o primeiro amor? Porque é a chama de buscar mais o Senhor. É a chama que nos reveste. Então a gente tem a chama e a nossa chama vai se apagando. Mas a gente tem que buscar o óleo, o azeite que vem do céu. Toda vez a gente tem que buscar. Para que o azeite não se daí, tipo, não cabe. Se o azeite de Deus se acabar em nossas vidas, o que será nas nossas vidas? Né? O que mais, Bruno, que você na campanha? É isso? É isso mesmo. O que nós temos que fazer? O Senhor nos chama e para que a nossa semente germine, a gente tem que regar todo dia. Como a gente rega? Através da palavra. Ah, mas na semana eu não consigo. Ó, quarta-feira a gente está regando aqui, ó. Porque olha, pensa aqui, a dinâmica da igreja. Na semana, a gente tem a segunda de oração. Você ora. Na quarta-feira, você come a palavra. No sábado, você se consagra. E no domingo, você se reveste da palavra. A partir do momento que você, eu não vim na segunda, você come da palavra. Você se consagra no sábado. E no domingo, você come e se fortalece para que você, na semana, no momento que você estiver fraco, Deus confirma através da palavra. Bom, toda oração em conjunto é bom. Toda oração com propósito é ótima. Exatamente. A cada vez que você se derrama aos pés do Senhor, Deus te dá uma visão, Deus te dá um discernimento. Mas minha vida está ótima. Você conhece alguém que a vida está ótima, está mil maravilhas? Não preciso de nada. Aí Deus fala assim: dá essa prova aqui, quero ver se gosta. Deus, eu não preciso de nada. Tá bom, você quer andar com as suas próprias mãos, assim como a Daniela fez? Deu um jeito deles, colocou folha? Tá, beleza. Quero ver agora. Aí você vira assim a situação: Deus, tem misericórdia de mim. Até o ímpio, naquele momento mais difícil, fala: meu Deus, e agora? Naquele momento que necessita de chamamento. Então, nada mais, nada menos, a gente tem que buscar sempre o Senhor, que nós estamos preparando aqui na terra para a glória, salvação. Por isso que diz que a salvação é individual. Quanto mais vocês comer mais do Senhor, você estará apto naquele grande dia. E você vai ser egoísta de ter só para você? Não. Você quer sua família salva, você quer seu marido salvo, você quer sua filha salva, você quer sua mãe salva. Todo mundo tem a família toda salva. Salva através da palavra. Por isso que nós temos que sempre exercitar. Vamos orar? Tem alguma dúvida? É isso aí. E aí, a partir do a gente vai. Deus vai atender minhas orações. Que a minha filha, a minha neta estava afastada, né? Aí Deus vai atender o pastor.
comecei a orar, graças a Deus ela veio aqui agora. Exatamente, é isso aí. Tem que chamar. Porque assim, por exemplo, para a gente se preparar, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar. Por exemplo, o chamado que Deus tem para cada um de nós só depende de nós mesmos. Nós mesmos. Olha, eu quero servir mais na casa do Senhor, eu quero ter um cargo melhor. Você tem que se preparar, estou preparado. Estamos aqui pastores para orientar. Assim, os pastores, eles têm que pastorear as ovelhas têm que trazer mais ovelhas. Olha, eu falando de tal lá na desviada, vamos para a igreja, vamos orar, fazer Deus agir. Então, a ovelha tem que trazer mais ovelhas para Deus. Conheço pessoa que não está, não faz um curso de igreja. Vamos lá assistir curso de quarta, tem um sirigosta todo mês, vamos lá. E aí você vai ganhando almas para o Senhor. Que a palavra de João diz que nós temos que ser pescadores de almas. Quanto mais você trouxer pessoas para o Senhor, dentro da igreja, é para que eles ganhem o reino, para que eles sejam salvos. Quanto mais você buscar isso, mais Deus tem uma coroa, uma recompensa para você. É isso aí. Bem, então, é isso aí. Tudo vai na fé. Tem fé? Deus abençoa. Quem busca, o Senhor abençoa. Se você estiver com o coração disposto a ganhar ao que Deus tem para você, Deus contempla. E nós que estamos aqui firmes na igreja, todos que estão aqui são um corpo, estão aqui pregando aqui. E Deus vai chamando cada um para que nós possamos ali, ter uma etapa mais. E sempre querer mais do Senhor. Nunca queira ficar estacionando. Porque é uma oportunidade que Deus tem para você. A gente não sabe o dia de amanhã. Se você sabe o dia de amanhã, não sabe. Então, se consagre a Deus hoje, clame a Deus hoje, busque a Deus hoje, peça mais ao Senhor hoje. Então, todos nós aqui temos um chamado maravilhoso. Cada um de nós ali querer mais do Senhor. Quando o pastor estava falando, você quer ser ungido no final do ano? Então você tem 12 meses para que você se prepare. Estou até falando com ele para a gente fazer assim a formação de obreiros. Eu posso até depois pensar, a gente faz uma inscrição. Olha, vamos abrir a inscrição para a formação de obreiros. O que é formação de obreiros? Vão ter dias da semana que só aqueles separados que querem vão comer a palavra para ser preparado para devocional e pregação. E é o que envolve isso? Oração, consagração e buscar mais o Senhor. Mas por que não tem de quarto? Porque o propósito de quarto é a gente propagar a palavra. O propósito da formação depende do obreiro. Depende de água que tem uma função. Não, de obreiro, é cuidador. Como que é o nome? É qual é a função dele? Tocar na porta, observar tudo, botar água ali, trazer para a pessoa, o pastor que vem dirigir os visitantes na prova, tudo, o operador é o servente da obra, sabe? O cooperador, como diz, coopera para a obra. Então, o cooperador, ele serve. Mas servir, como assim? Jesus é o quê? Ele serve.
depois eu vou fazer a descrição de níveis de cada um. Eu vou fazer a descrição de nível de cada um, para que vocês possam, olha, agora eu quero deixar de ser cooperador, quero ser diaconisa, quero ser diácono, eu quero ser pastor. Não, tem funções dentro da Assembleia ao qual você, olha, eu me vejo assim, mas para isso, o que eu preciso fazer? Se a gente vê no mundo, é o famoso plano carreira, né? Eu quero fazer uma carreira ali, como é que eu consigo ser um presidente? Olha, você tem que fazer isso. Então, não é questão bem definida aqui. Vocês chegaram agora, vocês falam, mas qual é a função de cooperador, qual é a função de diácono? Eu vou ver com o pastor para a gente fazer e deixar lá. O diácono faz isso, o cooperador faz isso, o pastor faz isso, o evangelista faz isso, para que a gente possa abrir essa formação de obreiros. É uma coisa inédita, sim, uma coisa inédita. Por quê? Porque a gente quer que vocês que estão aqui cresçam na obra. Cresçam na obra. Mas o cooperador tem que pegar? Cooperador, ele tem a oportunidade para que ele cresça. E se você estiver apto a pregar, você tem a oportunidade de pregar também. Isso me lembrou uma passagem né, de Jonas, né? Né, pastor? Jonas, né? Jonas. Deus chamou e Jonas fugiu. Né? Pastor, orar. Agora tu começou logo com a fala de Então vamos levantar, vamos orar pelo nosso estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham guardado a palavra dos nossos corações. Essa recapitulação, semana que tem aula nova. Teremos sim gospel também. Teremos dinâmica sobre o nosso tema. Teremos prova também para que a gente possa crescer. E é isso. E logo mais eu vou estruturar essa formação de obreiro. Nos horários falam assim, eu quero ser missionário. Vou falar para você, você tem que fazer isso. A gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai subir um monte, e você sim vai, se tornar uma obreira de valor. Não que você não seja. Porque o que eu disse na palavra? Ser servo é uma maravilha. Mas em João 14, Jesus fala: você é servo, mas eu quero que você me siga. E seguir a Jesus é negar a si mesmo e seguir os caminhos do Pai. É fácil? É fácil. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós. Quando eu sei? Você sabe. Quando Deus fala assim, é hoje, através da palavra, você vai saber. Agora eu inauguro uma nova fase na minha vida. Qual que é? A função que Deus designou para cada um de nós. Amém? Pastor, vamos orar? Já dá a bênção aí para nós irmos para a nossa